Attention, please. Attention, please. Nota oficial da torcida jovem após o encontro com a diretoria do Santos Futebol Clube no dia de ontem. Vou ler na íntegra aqui, Thiago Jordão. Na noite de ontem, diretores da torcida jovem foram até a Vila Belmiro e estiveram na sala da presidência do Santos, com Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides e mais outros gestores do clube, externando a nossa preocupação eminente pela situação em que o clube se encontra. Sabemos que no papel, nosso time é um dos que brigariam na parte de cima da tabela. Entretanto, não é o que vemos na prática. Pontuamos sobre o desconforto da nação santista com a situação e alertamos que o momento é sim preocupante, embora o presidente insista em se dizer tranquilo na recuperação do time. Questionamos a falta de planejamento a longo prazo, insistência em apostar num treinador, atenção, hein? A jovem questionando o Kleber Xavier, importante. Questionamos a falta de planejamento a longo prazo, insistência em apostar num treinador que para nós ainda não mostrou para que veio, nem mesmo com um mês exclusivo de treinamentos. Respeitamos a pessoa do Kleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados ou uma eventual vitória segunda-feira. O Santos precisa de consistência técnica e de resultados imediatamente. Pedimos também esclarecimentos sobre diversas contratações e renovações. Atenção, hein? Atenção. Esclarecimentos sobre contratações e renovações. Muito importante isso aqui, hein? Renovações absurdas que aconteceram, né? Isso aqui eu que tô falando, né? Eu que tô falando. Aspas para mim. Continuando a nota. Algumas potencialmente desnecessárias, além de citarmos sobre opções que são mal aproveitadas, enquanto outros atletas que apresentam baixo rendimento ou atuam improvisados seguem jogando. Mas, sobre a situação com o Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo o elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário do clube e seja transparente com a sua torcida sobre isso. Seu povo precisa de respostas dentro e fora de campo. Por fim, deixamos muito claro ao presidente e a toda a nação santista que nossas ações não são pautadas pelas redes sociais. O trabalho desta gestão da torcida jovem é feito há quase uma década, em conjunto com as lideranças e representantes de cada região da torcida. Perdão. Que por sua vez, onde eu parei aqui? Onde que eu parei aqui? Aqui. O termômetro de uma massa localizada de santistas tendo essa troca de ideias e a sensação de quem vive o Santos Futebol Clube na pele 7 dias por semana. Sendo assim, se a nossa ação for uma nota, um papel no poste ou uma conversa olho a olho, ela é embasada no diálogo diário de milhares de santistas. Jordão, tá aí a nota praticamente na íntegra da torcida jovem do Santos Futebol Clube. Quero te ouvir, Jordão. Torcida jovem, mais uma vez se posiciona. Foi ontem a Vila Belmiro, conversou com a diretoria, com Marcelo Teixeira, com Fernando Bonavides, cobrou a mudança de treinador, cobrou sobre contratações que foram feitas de forma absurda, podemos dizer o caso Tassiano, cobrou sobre renovações absurdas que aconteceram, podemos destacar também o caso do Andrei Quintino, que claramente foi uma renovação absurda, que ninguém entende até agora, e claro, cobrou também sobre as situações de indisciplina de Neymar Júnior, entre outros jogadores que acontecem no Santos Futebol Clube. Quero te ouvir, Jordão. Marcão, para mim uma nota lúcida e totalmente correta da torcida jovem do Santos, Marcão, porque
De fato, a luz tem que chegar no Santos Futebol Clube e o recado tem que ser dado, Marcão. O presidente Marcelo Teixeira não pode ficar com esse discurso de que o Santos vai se recuperar. Sabe por quê, Marcão? Porque se na cabeça dele a recuperação for apenas o não rebaixamento, é um fracasso para o Santos. Porque o Santos Futebol Clube se movimentou esse ano, contratou Roleiser, contratou Neymar, Zé Rafael e entre outros jogadores para não brigar contra o rebaixamento. O Santos teria que conseguir, no mínimo, uma classificação para um torneio internacional. Não ser rebaixado não passa do básico, Marcão. Isso é o que a gente espera já do Santos Futebol Clube, que o Santos não seja rebaixado, principalmente com os investimentos que foram feitos. E gostei, Marcão, que eles cobraram rigidez com atos de indisciplina do Santos Futebol Clube. A gente sabe, Marcão, que o jogador anterior que estava no Santos, o Gabriel Veron, teve o seu ato de indisciplina. Em primeiro momento, teve passada de mão na cabeça dele. Ele voltou a ser relacionado para os Jogos do Peixe. Essa situação do Neymar Júnior, a condução do Santos Futebol Clube é muito ruim. Principalmente agora entrando com um BO, né, Marcão, pra cima do torcedor. É claro que, perante a lei, Marcão, se alguém entrou de forma ilegal no estádio, tem que ser cobrado. Só que você vai ter que fazer isso com todo mundo, porque senão você apenas pega um torcedor pra ser o bode expiatório da situação. Gostei também quando eles mencionam as renovações e contratações duvidosas, Marcão, porque é um fato. A situação do Andrei Quintino, do Balão, Marcão, não são exclusivas dessa gestão, não são exclusivas do Santos. Quantos casos como estes nós não temos pelos lados da Vila Belmiro, Marcão? Então, tem que ser cobrado e tem que ter uma fiscalização, sim, dia e noite no Santos Futebol Clube. Eu particularmente acho que a torcida jovem do Santos está coberta de razão, Marcão, e tem que continuar em cima. Porque se der uma bobeada, eles vão continuar com a convicção de que o Kleber Xavier é o técnico ideal, com a convicção de que o Santos vai sair dessa, e quando formos ver, já está tarde demais e o Santos estará na segunda divisão. E o Santos deve explicações sobre a compra do Tassiano. Qual foi o valor que o Santos comprou e pagou pelo Tassiano? Essas explicações não foram dadas ainda pela diretoria. E o Santos deve explicações sobre a renovação do Andrei Quintino. Por que nós renovamos com o jogador se ele continua sem jogar? São 7 anos de clube, nenhuma partida do garoto como jogador do Santos Futebol Clube no principal. Então a diretoria do Santos precisa justificar a contratação do senhor Tassiano, precisa justificar a renovação do senhor Andrei Quintino. Eu estava vendo uma declaração, Jordão, do presidente do Sampaio Corrêa sobre o Balão. O Santos pagava 10 mil para o Balão lá, o Sampaio Corrêa pagava outros 10 mil, ou seja, 20 mil. Renovamos com o Balão. Tudo bem, o Balão ainda está jogando, é menos crítico, é menos vergonhoso do que o caso do Andrei Quintino. Mas por que renovar com o Balão? Libera o garoto, deixa ele seguir a vida dele. A gente já sabe o que vai acontecer com o Balão, né? Então, são situações como essa que a torcida jovem cobra. E tem que cobrar, gente. E tem que cobrar. Se as torcidas uniformizadas são órgãos que fiscalizam o clube, pelo menos é isso que eles nos vendem, não é isso? Não só a torcida jovem, os uniformizados fiscalizam o clube, né? É isso que eles vendem. Então eles precisam cobrar posicionamento. E o senhor presidente Marcelo Teixeira precisa explicar. Como que eu pago 30 milhões do Tassiano? Como que eu renovo com um jogador como Andrei Quintino, que todo mundo já sabe que não vai jogar? Como que eu dou mais 6 meses de contrato? Não me interessa se o cara ganha 1.000, 20 mil, 40 mil, 70 mil. É o dinheiro do clube. É o dinheiro do clube. Eu não quero saber se ele ganha 20 mil, 40 mil, 200 mil. Você não pode fazer isso. É uma irresponsabilidade absurda. E nós temos que cobrar. O torcedor do Santos precisa cobrar todo dia a diretoria. Presidente, por que o senhor renovou com o Andrei Quintino? Quando que ele joga, presidente? Quando que ele joga? Ele vai ser emprestado? Qual é a justificativa da renovação do Andrei? Nós temos que cobrar. O Santos não é a casa da mãe Joana. O Santos não é a casa da mãe Joana. Você não pode pagar 30 milhões de reais no Tassiano. Nunca você pode pagar 30 milhões de reais num jogador como o Tassiano. Em momento algum. Então são situações como essa que a gente precisa todo dia cobrar. Parabéns à torcida jovem do Santos. Outra coisa, não podemos passar a mão, nós fomos rebaixados passando a mão na cabeça do Jean Lucas e do Marcos Leonardo. Está certa a jovem em alertar sobre o Neymar. Não é o Neymar, nenhum jogador é maior que o Santos.
O Marcos Leonardo não era, o Jean Lucas não era, o Marcelo Fernandes passou a mão na cabeça dos dois e fomos rebaixados. Se o senhor Neymar aprontar, tem que ser punido como qualquer jogador é punido. Como o Diógenes tem que ser punido, que é o terceiro goleiro. Então, não tem regra para um, regra para outro. Todos precisam entender que a situação é muito crítica. O Santos não pode cair, Jordão. E eu imagino essa questão do Neymar, Marcão, dele discutindo com o torcedor, se não fosse o Neymar Júnior. Eu trago aqui uma reflexão, se fosse o Guilherme, Marcão, ele nunca mais pisaria na Vila Belmiro. E não é que eu tô querendo dizer que o Neymar nunca mais deve pisar na Vila Belmiro, é que o Santos tem que agir com rigidez. Tem que chegar o Neymar e falar, Neymar, é o seguinte, você vai pedir desculpas porque você desrespeitou o maior patrimônio do Santos, que é a torcida. Não tem essa de que você ficou de cabeça cheia, que o cara te xingou, não tem. Você é o capitão do time e você tem que ser o exemplo. Esse Z que você usa não é em vão. O Zito, o maior capitão da história do Santos, não faria isso. Então, seja exemplo para todos, Marcão. E a torcida jovem está coberta de razão em fazer esse tipo de cobrança. Porque esses caras, Marcão, eles acham que tá tudo bem, eles ficam bravos durante o jogo. Durante a semana, eles continuam achando que fazem as ações certas. Esse é o maior problema. Eles são incompetentes, só que eles acham que são competentes. Eles não entendem que as ações que eles fazem são erradas. E é claro que eu não digo que eles erram porque querem. Eu até acho que eles tentam acertar. O problema é que todo mundo passa a mão na cabeça de todo mundo ali dentro, Marcão. O conselho não é ativo. O conselho não questiona nada. O conselho do Santos Futebol Clube, Marcão, é um sim, senhor, tudo bem, meu amigo. Não tem que ser assim. Tem que ser um conselho combativo, Marcão. E digo mais, e a questão da dívida do Santos? Como é que um time que subiu da segunda divisão para a primeira divisão, Marcão, aumentou tanto a sua dívida, principalmente no ano passado em que o Santos não realizou nenhuma grande contratação? Por que aumentou? Qual que é o plano de ação para você pagar essa dívida, para você não deixar o BO para o próximo presidente? Então, o senhor Marcelo Teixeira tem que ser cobrado todo santo dia. Ele não pode sossegar, Marcão, até porque ele escolheu voltar a ser presidente do Santos, então ele que arque com as consequências de ser presidente do maior clube do mundo.